Oi pessoal, eu sou Padrinha Amorim do Ateliê Vitória Arte, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estou aqui mais uma vez para agradecer a todos pelo último vídeo, que a recepção foi incrível. E hoje nós temos mais uma santinha, isso mesmo, dessa vez é numa almofada, Nossa Senhora de Fátima. E aí, você acertou? Então, hoje nós vamos fazer essa santinha, será um vídeo bem longo, mas bem explicado, tá bom? Eu espero que vocês gostem e vem comigo, vamos pintar. Então, pessoal, nosso trabalho de hoje, quem acertou aí Nossa Senhora de Fátima, parabéns, tá? Isso aqui será uma almofada, já dá pra perceber, né? Então, eu deixei assim pra vocês, explicar mais ou menos pra vocês. Eu não costurei, tá? Porque eu quero fazer o fundo. Se eu tivesse costurado, quando eu tivesse fazendo o fundo, poderia esbarrar aqui e sujar. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui, ó, com a régua e venho com a canetinha invisível e marco, faço um pontilhadozinho, ó. Não precisa ser um traço, não, só um pontilhado pra mostrar onde eu vou, até a minha área, onde eu posso ir com o fundo da pintura, entendeu? Eu vou fazer aqui um traço pra vocês, pra ficar mais visível no vídeo. Ó. Se a canetinha invisível que sai com água ou com o ferro, então eu vou fazer isso em todos os lados, que é porque quando eu vier esfumando o meu fundo, esse fundo, ele não vai ultrapassar pra cá, pra esse tecido de cima, entendeu? Pra eu não ter que proteger e não ter que borrar depois de pronto, entendeu? Então eu ainda vou montar toda a almofada, certo? E quem quiser o videozinho dessa almofada, deixa aí nos comentários que eu venho aqui ensinar também pra vocês, tá bom? Então eu vou fazer isso em todos, depois que eu fizer que eu vou começar a pintar o fundo, ok? Pessoal, aqui já está, ó, todo marcado. Então, o que eu vi que muita gente teve dificuldade foi nos olhos, tá? Muita gente deixou bem... o olhinho um pouquinho torto, enfim. Então, como eu vou começar aqui? Antes de tudo, eu venho com a tinta sépia diluída e vou contornar esses olhos, que eu não quero perder ele, certo? Eu venho com o pincelzinho filete e a tinta sépia diluída e venho aqui, ó, e contorno com calma, tá? Que é pra não ficar torto. Mas as minhas coisas sempre ficam tortas, pessoal. Eu não tenho uma boa coordenação motora. Então, ó. Certo? Vou contornar. Vou fazer aqui também, essa partezinha aqui é com branco aqui dentro. Aqui, ó, o nariz, se você quiser contornar também pra não perder. Na outra eu não fiz isso, né? Nessa eu vou deixar aqui pra vocês verem, certo? Porque desse jeito você não vai perder olho, nem boquinha, nem nada. Sempre começa desse jeito. Eu sempre fui bem teimosa e quando eu começava eu não fazia isso. Então meus olhos ficavam um grande e outro pequeno, ficavam tortos, entendeu? Então, se você acha que vai perder o risco, faz isso, tá? Eu não recomendo fazer nela toda, porque não será necessário. Mas nos olhos será bem necessário, certo? É uma dica que eu passo pra vocês. E eu espero que vocês ponham em prática. Não sejam rebeldes como eu, que eu era muito rebelde. E não fazia isso. Sempre na pressa eu ia fazer sem fazer esse contorno. Certo? Agora vamos iniciar a nossa pintura. Vou aguardar secar pra poder mexer no rostinho dela e vou trabalhar o fundo, tá bom? Pessoal, aqui eu vou fazer o fundo, ó. Eu já coloquei azul bebê, amarelo bebê e a tinta neve. A tinta neve, muita gente me perguntou, é essa aqui, ó. Ela tem a tampa azul e ela vem escrito neve, ela tem uns brilhos, certo? Então, com o pincel pituá hidratado, vocês vão observar que essa minha tábua é menor. Então, eu vou fazer primeiro a parte de baixo aqui e vou subindo com o fundo, depois vou descolando. Esse tecido que eu tô usando é... como é que eu posso dizer? Aquele percal, certo? Aqui, ó, misturei a tinta neve com a tinta, com um pouco da tinta azul bebê. E eu venho, ó, esfumando, certo? Eu quero que esse azul fique mais na parte de baixo,
Vocês estão observando aqui, ó, que se eu fosse fazer isso, talvez sujasse um pouco. Eu sempre protejo, quando já tá pronto, eu sempre protejo, mas às vezes é bom a gente fazer sem o tecido, né? Eu escolho o tecido, faço e depois sempre acontece isso, tá? Mas quando o cliente já me dá a peça montada, eu vou e faço, protejo bem, certo? Então, ó, nessa parte aqui vocês vão observar que eu tô botando azul. Agora, na parte mais de cima, vou puxar aqui um pouco. Com o mesmo pincel, eu vou pegar o amarelo bebê. E já venho de cima, ó, pra baixo. Esfumando. Aqui eu uno um pouco os dois, ó. Certo? Vou fazer desse lado, depois eu faço do outro. Aí você vem aqui, ó, deixa os dois unidos, certo? Então, gente, aqui eu já fiz, ó, com o amarelo bebê aqui e o glitter, tá? E aqui eu fiz só com o azul bebê. E agora eu vou com o mesmo processo daquela outra santinha, da primeira, né? Quem não viu, eu vou deixar aqui os cards aqui em cima. E vou, ó, fazer com o azul caribe aqui embaixo. É onde vai pegar uma nuvenzinha, né? Enfim. Certo? Aqui eu borrei um pouco, mas às vezes a posição que a gente fica pra gravar é bem desconfortável pra pegar melhor pra vocês. Enfim, aí aqui eu venho, ó, e vou esfumando. E não vou crescer muito. A outra nós colocamos azuis mais pra cima. Essa daqui não, eu não vou crescer muito. Eu quero lá em cima amarelinho. Certo? Como se fosse raios de sol. E aqui, ó, também. Então, esse é o fundo. Nós vamos finalizar só depois que a santinha estiver toda pronta. Certo, pessoal? No amarelo lá em cima, por enquanto, eu não vou colocar nada. Vou deixar daquele jeito. E é isso. Só cuidado com a transição das cores, tá? Aqui ainda tá molhado minha cor de baixo, então por isso que ela fica bem esfumada. Certo? Agora eu vou só dar um exemplo pra vocês, ó. Quando for colocar, você tá vendo que vai cobrir essas bordinhas? Tá vendo? Quando for colocar o acabamento. Certo? Então, vamos fazer o rostinho agora. Pessoal, aqui no rostinho eu vou usar rostinho de boneca, pêssego, castanho claro e as bochechinhas eu vou fazer com rosa chá e o branco, tá bom? Então, eu vou começar do mesmo jeito da outra. Quem assistiu a outra sabe, eu vou preencher todo ele com o rostinho de boneca. Tá bom? Aqui eu tô usando um pincel macio, 421, porque esse tecido é bem delicado, que é o percal, certo? E ele é ótimo pra pintar esses tecidos delicados, mas você pode usar o pincel que você quiser, tá bom? Com ele todo preenchido com um rostinho de boneca, eu venho com o pêssego, tá? Na pontinha do pincel. E vou fazer os contorninhos e suavizar, tá bom? É como fazer contorno mesmo. Vou fazer desse lado pra vocês verem. E suaviza. Não deixa ali parado. Não é do tipo, você vai botar a cordinha e vai deixar ali. Não, você tem que vir e suavizar. Certo? Aqui, ó, ao redor dos olhos, você também vai colocar o pêssego. Você pegando só de um lado do pincel, você vai observar, ó, que o pincel ele gira e ele só deixa a tinta onde está. Se você botar no pincel todo e você for fazer isso, vai ficar bem grande. Vai ficar bem, muita tinta, vai espalhar muito, enfim. Suaviza, ó, certo? Aqui eu vou marcar o nariz. Lembrando que eu tenho outro vídeo ensinando a fazer o rostinho da Nossa Senhora de Fátima, que é do mesmo jeito, da Nossa Senhora das Graças, aliás.
É desse mesmo jeito que eu tô fazendo, só mudou um pouquinho as cores, tá? Ó. Depois que eu fizer todo o contorno com esse pêssego, eu venho com o castanho claro para dar profundidade, certo? Assim ele já tá bom, mas eu gosto dele um pouquinho mais escuro, os contornos. Então, eu venho com o castanho claro. Vou espalhar aqui um pouco mais. É como fazer uma maquiagem, certo? Então, ó, eu venho com o castanho claro, ó, coloco e vou suavizando. Vê como já ficou, né? Então, dessa forma, o rostinho dela vai ficar bem delicadinho, certo? Ó, coloquei, suavizei. E assim você vai colocar em cima de onde eu coloquei o pêssego. Só que você não vai espalhar muito, igual eu espalhei o pêssego, certo? Agora, pessoal, eu venho com o branco, tá bom? Eu venho com o branco e nessas partes mais claras eu vou colocar um foco de luz, certo? Coloquei um pouco aqui. Vou colocar um pouco aqui, ó, nessa área. Mas depois que eu fizer o cabelo, eu vou colocar um pouco mais, pra levantar um pouco. Aqui, ó, na boquinha. Você observa que a gente não perdeu o risco da boquinha nem do nariz. Vocês observam que eu também não tiro sobrancelha, né? Eu não tiro o risco de sobrancelha. Mas eu recomendo a vocês também a fazer do mesmo jeito que eu fiz nos olhos. Se vocês perderem, no caso, se vocês tiverem insegurança, vocês podem fazer, tirar o risco dela e depois você contornar ela com sépia. Na próxima eu mostro a vocês como fazer, tá bom? Então, ó, coloquei o branco, agora eu vou com um pouco do rosa chá no pituá e vou fazer as bochechas. Eu vou pegar o rosa chá e vou tirar o excesso no pano, certo? E venho aqui, ó, fazer as bochechinhas. Eu gosto de colocar aqui, ó, eu coloco aqui e venho subindo em movimentos circulares, certo? Não vai fazer aquela rodinha, pegar e fazer aquela rodinha assim. Deixa assim que fica mais bonitinho. Você coloca na linha e vem em movimentos circulares até chegar no centro da bochecha, tá bom? Então, nosso rostinho já está pronto, tá vendo? Agora, nós vamos só fazer os olhos. Aproveitar que já tá aqui no ponto e vamos fazer os olhos, ó. O 421, um tamanho, esse aqui é o 0, mas você pode usar um pincel de cabo amarelo que você tiver no tamanho 0 também. Não aquele filete, é o 0, tá? Na parte do branco, ó, você coloca aqui o branco. Você observa que a gente não perdeu, né, o risco. Mas observem que eu também não tenho coordenação. Eu perdi a aula de coordenação na escola. O que me fez ter mais coordenação motora foi quando eu comecei a pintar. Eu não tinha coordenação nenhuma, meus riscos saíam tudo tortos. Aqui eu já vou com o preto. Colocar o preto, certo? E o que que acontece? Como o rostinho tá molhado, eu vou aguardar secar, vou fazer outros trabalhos, que esse tecido demora um pouco pra secar. Então, vou aguardar ele secar e depois que eu fizer os outros trabalhos, eu venho finalizar o rostinho com os cílios, as sobrancelhas, tá bom? Aqui, gente, já secou um pouco, tá? Eu vou com o preto, que eu também tenho diluído, ó, que ele tem até aqui dizendo diluído. O que que acontece? As tintas, quando estão já acabando bem pouquinho mesmo, eu coloco um pouco de diluente e deixo ela pra fazer contorno, entendeu? Só quando ela tá bem velhinha. Bem já no finalzinho. Então, eu venho com o preto e vou fazer o contorno. Ó, eu pego na pontinha do pincel
E eu venho, ó, daqui, ó, do preto. Eu não venho do branco. Eu não vou iniciar do branco, senão vai ficar o excesso de tinta lá no branco. Então, eu venho do preto, ó. Certo? E vou contornando. Acabou a tinta antes de chegar no preto, então eu pego a tinta e venho do preto novamente. Eu não venho de onde eu parei, entendeu? Porque se eu vier, a tinta vai chegar ali, vai fazer uma bolinha, enfim, vai ficar um excesso horrível. E para o cílio, ó, eu venho e faço uma vírgulazinha, certo? E a sobrancelha, eu venho aqui, ó, eu não quero fazer sobrancelha com preto. Não gosto de fazer sobrancelha com preto, gente. Então, eu venho com o sépia diluído e faço a sobrancelha, certo? Você pode botar um pouquinho de sépia com preto para ficar um pouco mais escuro, mas preto puro não gosto de fazer a sobrancelha, certo? Então, é desse jeito. Com o sépia, eu venho aqui, ó, não com o preto, tá? E contorno a boquinha e o nariz, certo? Agora, a gente vai passar para a roupinha dela. Vai ser branca, tá? Tanto aqui como aqui. Primeiro eu vou fazer aqui, depois eu vou fazer aqui fora, tá bom? E o cabelinho depois. Pessoal, eu vou fazer o cabelinho, mas já tenho aula de cabelinho aí na outra santinha, tá? Eu vou aqui com o jatobá, ó. Eu vou colocar aqui no meio o jatobá. Vou fazer esse um pouco mais escuro. Ó, o jatobá. Ó, olha o movimento que eu tô colocando, ó. Quando eu venho aqui, eu faço desse jeito. Aí eu venho pro meio mais reto e aqui eu faço, ó, curvando pro outro lado, certo? Isso é importante na pintura. Aí eu já venho daqui com o marrom e puxando pra cima do jatobá. Lembrando que esse risco tem na minha página já, então é só vocês procurarem lá, na página e no grupo Amigas Arteiras, tá? Eu não gosto de ficar colocando o tempo todo, senão vai ficar um conteúdo muito repetitivo. Então, é só procurar lá na minha página, tá? Eu vou deixar o link, os links, tá? Também eu tô criando um canal no Telegram. Quem tiver Telegram e tiver interesse, eu vou deixar o link aí, porque os riscos vão estar todos no Telegram. Então, quem não encontrar na página e tiver Telegram, é só clicar no Telegram e correr lá pegar o risco e o guia de cores, tá bom? Ó, coloquei o marrom, encontrei. Vê que aqui ele ainda tá um pouco clarinho. Então, agora eu venho com um pouco do rústico, também na pontinha do pincel. É uma isca de rústico. E venho, ó, puxando um pouco. Esse cabelinho, ele não tem muita definição. É igual ao outro. Ó, vou puxar um pouco. Aqui também eu vou colocar aqui um pouquinho aqui, ó. Nessa. E ali vou fazer o contorno. E agora eu vou com uma tinta mais clara. Aqui eu vou usar o salmão bebê para fazer a luz. Certo? Eu vou colocar aqui no meio, ó. E vou varrer um pouco pra cá e um pouco pra cá. Certo? Ó, você varre um pouco com o mesmo movimento que eu falei. Depois que clarear, você pode secar, você pode clarear mais um pouco, tá bom? E é isso. O outro lado do mesmo jeito e esse aqui do mesmo jeito, tá? Só quero fazer um pedido de desculpas pra vocês, porque a outra santinha Nossa Senhora das Graças, ela era de cabelinho escuro, preto, e eu pintei ela de cabelinho claro. Então, eu quero fazer um pedido de desculpas pra vocês. E quem quiser pintar lá Nossa Senhora das Graças com cabelinho preto, pode usar o sépia e o preto. E pra fazer a luz pode ser o palha, tá bom? Então, é isso, gente. Agora, nós vamos fazer aqui a roupinha pra depois fazer o manto, tá?
Pessoal, aqui essa dica é bem importante. Eu passei na outra e vou passar nessa também. Aqui eu fiz a parte de baixo do cabelinho. Então, vocês observem que aqui ele ficou um pouquinho irregular. Olha a diferença desse pra esse. Ele tá um pouquinho irregular. Esse aqui eu já finalizei. Então, ó, eu venho com um pouco do branco só de um lado do pincel e vou fazer isso, ó, bem pouquinho a isca. Só que eu não vou deixar a cordinha, eu vou suavizar. Certo? Então, vocês vão observar aí que melhorou. Não melhorou a aparência? Então, sempre façam isso quando vocês estiverem fazendo bichinho, rostinho, alguma coisa. Terminou de fazer a parte de baixo do cabelinho ou alguma coisa que tenha, vocês fazem dá esse acabamento com branco. Pra ficar mais, destacar um pouco mais e tirar as imperfeições, tá bom? Vamos fazer a roupinha dela agora. As mãozinhas vai ser da mesma cor do rostinho, tá, pessoal? Aqui, gente, a túnica dela eu vou fazer por etapa, ó. Eu pintei dos braços pra baixo, depois eu vou pintar dos braços pra cima e depois eu vou pintar aqui os bracinhos, entendeu? Aqui as mangas, certo? Então, aqui eu pintei com branco diluído e eu vou com camurça, isso mesmo, camurça. Vocês pensaram que ia ser cinza, né? Eu vou com camurça e vou fazer, ó, a sombra, tá? Porque geralmente branco não é branco, tá? Como assim branco não é branco? Não, branco geralmente ele tem que ter uma cor pra ele aparecer um pouco mais, certo? Então, ó, eu vou com camurça, que fica lindo em cima do branco, né? Então, se vocês forem fazer rosas brancas, alguma coisa do tipo, flores brancas com camurça, minha amiga, vai ficar um arraso, tá bom? Então, vem aqui com camurça, ó. E suavizei, tá vendo? Depois, quando secar, eu venho e retoco mais o branco, tá bom? Do mesmo jeito vai ser aqui em cima e as manguinhas. Só que as manguinhas, a parte de dentro das manguinhas, não sei se tá dando pra ver, eu vou puxar mais aqui o zoom. Essa parte aqui de dentro das manguinhas, vocês vão fazer com camurça puro. Vocês vão chegar logo aqui, ó, e botar o camurça puro, certo? Pra deixar... Porque a parte de dentro é a parte que tá tomando mais sombra, é o avesso do tecido, como se diz, né? Então, ele é um pouquinho mais escuro. Aqui também tem uma isca, ó. Uma coisa importante que eu vou chamar a atenção aqui pra vocês é que eu não tirei o terço, tá? Então, depois dele todo finalizado, é que eu vou fazer o terço, tá bom? Eu gosto de fazer assim. Se você tem segurança pra fazer contornando todo o terço, parabéns, mas eu não tenho. Então, eu gosto de fazer depois. Vou ensinar pra vocês um modo simplesinho de fazer, tá certo? Então, aqui vai ser desse jeito, aqui também vai ser desse jeito, tá? Então, pessoal, aqui, olha, eu já preenchi todo de branco. Eu fiz esse lado, né? Do mesmo jeito, eu contornei aqui, puxei pra fora, contornei aqui, puxei pra dentro. Aqui tem uma dobra, ó, fiz só atrás e na frente eu botei branco, tá? Eu fiz ele até aqui, ó, isso aqui tudo eu contornei. Então, agora eu vou pra esse lado, mostrar pra vocês como eu fiz, tá bom? Desculpa o barulho, não é aqui em casa, a gente não pode controlar os vizinhos, não é verdade? Enfim. Aí aqui, ó, você vai colocar o camurça e vai suavizar, tá? Do mesmo jeito aqui, ó, você vai colocar, ó, aqui tem uma dobra, tem um risco. No risco vocês vão ver. Você vai colocar e vai suavizar, certo? Ó, vê que ficou a dobrinha aqui, a volta do tecido, tá bom? Então, ó, fez isso aqui também, suavizou, puxou um pouco pra cima.
Lembrando que eu preenchi com o branco diluído, tá, gente? Não preenchi com o branco puro, senão ele vai ficar muito duro. Certo? E assim eu vou fazendo, ó, contornando todo. E depois que eu contornar e suavizar ele todo, eu venho com o branco aqui, ó. E boto um pouco também aqui no meio. E aqui também um pouco, ó. Certo? Do branco. Tá bom? Aqui as manguinhas eu também já fiz. Do mesmo jeito, só botei um pouco mais de branco aqui, ó. Depois, quando a gente contornar, ela vai se destacar melhor, tá bom? Vou finalizar aqui e depois eu vou fazer o frisinho pra gente fazer a coroa, tá bom? Pessoal, o manto já tá pronto. Eu vou fazer aqui a coroa, vou preencher dentro primeiro, tá? Pra vocês darem uma olhadinha. Nessa parte de dentro é vermelha a coroa de Nossa Senhora de Fátima, tá? Então, eu vou preencher essas duas partes com vermelho vivo. Preencher mesmo, tá? Então, pessoal, já é preenchido, eu vou com o púrpura, tá? E vou fazer os contorninhos aqui. Já aproveitando aí, perguntando a vocês se vocês já deixaram um like, tá? E já se inscreveram. E já perguntando a vocês, e aí, qual será a nossa próxima santinha? Deixa aí nos comentários qual será a nossa próxima santinha, tá bom? E também deixa nos comentários, quando eu terminar essas santinhas, eu vou fazer os santinhos. Então já aproveita e deixa seu comentário, que os mais populares, os 4 vencedores vão ser, eu vou pintar pra vocês, tá bom? Então vai deixando aí, nos comentários. Um deles eu já sei que vai ser o Santo Antônio, né? Então, só faltam mais 3. Vamos lá? Fiz com o púrpura, tá vendo? Agora eu vou só com a isca de vinho e vou só nos cantinhos. Só nesses cantinhos assim, não vou puxar muito, ó. Certo? Eu não vou contornar todo, vou só nos cantinhos. Tá? Porque é um espaço bem pequeno. Aqui eu tô com o pincel número 2, senão a gente acaba mudando a tonalidade a tonalidade da coroa, tá certo? Confesso pra vocês que hoje tá bem tenso, muito barulho por aqui, obras de prefeitura, enfim. Aí tá bem tenso, mas nós vamos conseguir, com fé. Não é verdade? Ó. Então, feito isso, eu vou aguardar secar e depois que secar, eu vou fazer a luz, porque a luz aqui eu vou usar o vermelho fluorescente, tá? Vou mostrar pra vocês já que é esse vermelho aqui, ó, da tampinha vermelha, preta. É o vermelho fluorescente, mas ele só vai pegar aqui quando ele secar. Ele não vai pegar agora, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a coroa e os viés da roupinha dela, tá bom? Então, pessoal, vamos fazer a coroa. A coroa eu vou fazer diferente. Da outra vez eu fiz com o amarelo, com essa ouro metálica, né? Só que muita gente disse que na cidade delas não tinha. Então, hoje eu vou fazer outra opção, tá? Eu vou usar aqui amarelo ouro, essas cores aqui, ó. Amarelo ouro, siena natural, caramelo e sépia. E branco, tá bom? Então, vamos lá. Você vai preencher essas partes, ó, daqui desse arabesco pra cima, todo com amarelo ouro, tá? Depois a gente vai fazer a parte de baixo. Pronto, pessoal. Preenchido com amarelo ouro, eu vou com o siena natural. Vou colocar nesse cantinho, ó. E vou puxar um pouco. Desse lado eu vou puxar todo até em cima. Tá vendo? Aqui também, ó, vou colocar o siena natural e vou puxar um pouco. Vou contornar esse arabesco. É por isso que você me pergunta, mas Padinha, eu poderia ter pintado todo de amarelo ouro até aqui embaixo? Pode. Mas depois você ia se perder e não ia saber onde ia colocar o siena natural, entendeu? Então, dessa forma, fica um pouco mais fácil.
Eu recomendo, é a forma que eu gosto de recomendar para minhas alunas. Tá bom? Mas se você sente segurança de preencher ela toda, à vontade. Certo? Ó, coloquei um pouco aqui em cima e espalhei para baixo. Aqui também, ó. Desse lado eu contorno ela toda com siena natural. E aqui também, essa cruz, eu também vou contornar ela aqui. Vou botar um pouco aqui, vou puxar um pouco pra cima, enfim. Que essa cruz é pequenininha, não precisa você fazer muita coisa nela. Pronto, feito isso, eu vou com um pouco do caramelo agora, também no cantinho do pincel, é bem pouco, ó. No cantinho do pincel, vou colocar ali, ó. E já não vou crescer muito, tá? Vou só colocar ali. Aqui também, ó. Coloquei e deixei. Certo? Agora é o carro do sorvete, dá pra ouvir? Hoje tá só pela misericórdia. Tá vendo? Ó, coloquei aqui também um pouco do caramelo. E aqui também eu vou colocar um pouco. Tá? Aqui no meu eu vou fazer isso, ó, só bem pouquinho. É uma sombra, é uma isca muito pouca. Certo? E agora eu vou com o sépia. Muito cuidado no sépia. Pouquinho, muito pouquinho. Certo? Ó, coloquei ali. Só pra dar mais uma profundidade. Ó, coloquei ali. Eu pego e ainda tiro um pouco do excesso, tá, pessoal? Ó, coloquei ali no cantinho, coloquei aqui, ó. Eu tiro um pouco do excesso, porque eu não quero espalhar esse sépia. Tá bom? Ó. Olha só como é, só no cantinho mesmo. Porque aqui é um espaço pequeno. Se eu for crescer ele, vai cobrir todo o trabalho já que eu adiantei, né? Que eu fiz. Ó. Certo? Agora eu vou com o branco. E vou. Tiro o excesso também. Aqui, ó. Vou colocar um pouco do branco aqui. Tá? Tiro o excesso aqui também. Desse lado aqui, eu já vou fazer esse contorno, ó. Com o branco. Tá vendo? Desse lado aqui, eu também vou fazer esse contorno, ó. Pra ele deixar um pouco mais arredondado aquele lugar. E aqui eu venho aqui, ó. Boto um pouco do branco. Claro que depois que secar, vocês vão reforçar, tá? Botou aqui um pouco. Aqui eu venho reforçar um pouco mais ali. Os vídeos estão longos, mas eu tô vendo que tem gente. A aceitação foi boa deles, mesmo longo. Então, eu agradeço muito a quem tá assistindo, tá bom? Que realmente, pra aprender, ele tem que ficar um pouco longo. Aqui em cima um pouco de branco. Porque senão a gente não consegue passar a explicação do jeito que é pra ser, não é verdade? Então, secou, a gente retoca essa coroa, tá bom? Quando secar, a gente vai retocar um pouco. Agora, eu vou fazer essa parte de baixo. Preencher todo com amarelo ouro. Gente, eu vou ser bem sincera, eu achei que a única coisa que eu ia ensinar na Nossa Senhora de Fátima era só a coroa, né? E como vocês iam montar o tecinho, sinceramente. Mas já teve bastante detalhezinho, né? Diferente, o fundo já foi diferente com duas cores, né? Com duas cores não, com três cores, enfim. É isso, gente. A gente pensa que uma coisa é mais fácil, só que não. Preenchi com amarelo ouro. Agora eu vou com o siena natural. Na pontinha do pincel, vou fazer aqui, ó. Tá? Não é muito. Esse aqui eu botei muito, vou tirar um pouco. Tirei aqui um pouco esse excesso. E aqui eu também vou fazer aqui, ó, só uma
isquinha aqui, ó, nessa parte aqui, puxando pra baixo. Agora eu vou com o caramelo. E com o sépia. O sépia é pouquinho, não é o sépia diluído, aquele que eu uso, tá? Eu vou usar ele também, mas não é esse ainda. Então, botei aqui um pouco do sépia. E agora eu vou com o branco, tá? Então, eu vou com o branco, ó, fazer aqui, botar o branco aqui em cima desse arabesco, pra definir ele. Certo, ó. Botei o branco e puxei pra baixo. Pra definir esse arabesco. E botar o branco aqui, ó. Só um pouco, ó. Botar e puxar pros dois lados. E aqui, ó, vou botar só uma esquinha aqui no meio. Pronto. Nossa coroa está quase pronta. O que é que você vai fazer? Você vai contornar com o sépia diluído. Tá? Vai lá e contorna ela toda com o sépia diluído. E espera secar para retocar ela toda. Tá bom? Aqui eu já tô fazendo algumas partes, ó. Aqui você vem contornar ela aqui, porque quando você contornar, ela vai sobressair mais, ela vai ficar mais visível. Certo? Olha só a diferença, eu contornando aqui. Você tá vendo? Olha esse arabesco aqui, quando a gente vai contornar, como ele vai aparecer. Então, é isso. Agora, com o sépia diluído, tá, gente? Você vai contornar ela toda. Olha aqui como apareceu, como destacou. Não é verdade? Depois que secar, a gente vem dar o acabamento, tá bom? Aqui, pessoal, já contornei. O que que eu vou fazer? Com o cabinho do pincel, eu vou pegar a tinta sépia e vou colocar, ó, uma aqui, outra aqui e outra aqui, certo? Se você quiser colocar aqui também, pode ser, mas eu gosto mais dela assim, tá bom? Agora vamos fazer a luz aqui dentro, que já tá seco, com aquele vermelho que eu falei, né? O vermelho fluorescente. Você vem com um pincel pequeno e vem, ó, você não precisa espalhar muito não, é só depositando mais, ó, tá? Só pra mostrar que ela tem uma... Ó, você vem aqui depositando, espalha um pouco, não alisa muito não, tá bom? Então, é isso, a coroa tá pronta, tá? Ah, os frisinhos vai ser do mesmo jeito que eu fiz a Nossa Senhora das Graças aqui, só que com essa cor, com o amarelo ouro, né? Eu vou preencher aqui todo, ó, isso aqui e isso aqui todo com amarelo ouro, tá bom? Então, aqui eu já adiantei, ó, essas partes aqui eu fiz até em cima. E agora eu vou explicar pra vocês esse cantinho aqui, que é bem mais difícil do manto. Vamos lá, ó. Esse cantinho aqui, ó, tá vendo? Que eu fiz desse lado, eu vou explicar pra vocês esse outro. Olha só. Eu vou fazer primeiro essa parte. Com amarelo ouro, eu vou preencher do risco até o final lá, tá? Preenchi. Aqui eu tô usando um pincel de número 2. Aí, aqui, ó, nesse risco, eu vou colocar era o siena, desculpa. Aqui no risco, eu vou colocar o siena natural e vou puxar pra fora, ó. Coloquei no risco, puxei pra fora. Aqui também eu vou colocar e vou puxar.
tá? E agora eu vou com o caramelo, colocar no risco, puxar um pouco. E agora eu vou com o sépia. Coloquei, puxei um pouco. O sépia é menos, é o que eu menos coloco, é só mais para dar uma profundidade, certo? Nessa parte aqui foi pouco sépia, vou colocar aqui mais um pouquinho de sépia. Ó, coloquei, agora eu lavo o pincel e venho com o branco. Eu não posso pegar o branco com a tinta sépia no pincel. Vou colocar o branco aqui no meio, ó. Vou puxar um pouquinho para um lado e varrer um pouquinho para o outro lado, certo? Observem que aqui tá a profundidade dele. Agora nós vamos do mesmo jeito, ó, fazer essa parte aqui daqui pra cá. Eu não sei se tá dando pra vocês verem que ele tem uma dobrinha, ó, esse viezinho do manto, tá vendo? Então aqui eu vou com o amarelo ouro colocar daqui pra cá. Aí do mesmo jeito que eu fiz lá, ó, coloquei aqui, ó, o siena, puxei, coloquei o caramelo lá no risco e puxei pra cá também. E agora eu vou com o sépia, coloco o sépia e puxo. E por que aqui eu só coloquei desse lado? Porque aqui é onde vai tá fazendo a volta. Então aqui, ó, é onde a volta tá por cima, então tem que ser claro. Então eu venho aqui e coloco o branco, ó. Aí fez a voltinha, tá vendo? Agora aqui, do mesmo jeito aqui, eu vou aqui, ó, colocar amarelo ouro. Certo? Aí aqui eu já posso subir com ele todo pra lá. Coloquei amarelo ouro. Aí eu já venho com o siena, eu vou colocar aqui nesse cantinho, ó, com o siena. Depois com um pouco do caramelo. E depois com um pouco do sépia. Coloquei. Aí agora eu venho com o branco e venho daqui, ó, fazer essa voltinha, tá vendo? Ó. Coloquei. Então, observem que ele fez a voltinha. Quando secar tudo, você vai contornar com o sépia e ele vai aparecer melhor. Você vem com o sépia diluído, ó, quando você contornar. Certo? Ó. Não contorna com preto, tá, gente? Contorna com sépia. Você tá vendo? Como ele vai aparecer melhor, eu vou fazer aqui nesse outro lado aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se tá pegando. Tá. Aqui, ó. Eu venho aqui, ó, contorno. Certo? Ó. Ele aparece bem melhor, tá certo? Então é isso, gente. Essa dobrinha foi desse jeito. Aí vocês vão levando. E aqui, vou mostrar pra vocês nessa parte aqui, ó. No restante do manto, eu preenchi com amarelo ouro completo. E em alguns lugares eu fiz uma manchinha. Na manchinha, na mesma sequência. Amarelo ouro, siena natural, caramelo e sépia. E entre os espaços das manchinhas eu coloquei um pouco de branco, tá vendo? Então é isso, tá? Vou adiantar aqui e volto pra gente finalizar o fundo e finalizar a nossa santinha. Aproveitando aqui, ó, eu vou pegar e vou finalizar aqui os olhinhos dela. Finalizar os olhinhos dela. Eu vou com a isca de branco no pincel, tiro o excesso. E venho aqui, ó, aqui eu vou colocar um pouco do branco, ó, só uma luz seca, tá? Vai ser um pouco diferente daquela outra. Coloquei um pouco do branco e venho com o cabinho do pincel, pego a tinta e vou colocar, tá? Eu posso vir com um pouco mais de branco e colocar um pouco mais de branco aqui, ó. Só pra fazer isso. Fazer um charme.
Olha como ficou lindo. Tá vendo? Aproveitando... Gente, não acaba. Esse vídeo vai ficar maior do que o outro. Vamos fazer aqui, ó, essa manguinha. Essa manguinha aqui, que ela também tem um viezinho. Só que nesse viezinho dessa manguinha, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se tá pegando. Tá. Eu vou fazer o seguinte, com sépia diluído, eu venho aqui, ó, e coloco o sépia, respeitando a mão, porque aqui tá passando por baixo, aqui tá passando por cima e aqui tá passando por baixo da mão, tá, gente? Coloquei o sépia, aí aqui eu venho com o amarelo ouro, ó, e só, porque esse espaço é muito pequenininho pra gente fazer ele logo com o amarelo ouro e depois com o outro, entendeu? Aí você vem com o amarelo ouro, coloca em cima, em alguns lugares, ó. Só deposita ali a tinta em alguns lugares, depois vem com um pouco do branco e coloca em cima do amarelo ouro, certo? Aí vai dar um ar meio dourado, tá bom? Vou finalizar aqui, a gente volta já pra finalizar a nossa peça. Então, gente, ela já tá aqui finalizada. Falta o tecinho, né? Então, como é que eu faço o tecinho? Eu pego o papel fino, papel manteiga, né? Coloco aqui e risco só o tecinho. Aí, depois que eu risco só o tecinho, eu venho aqui, ó, e centralizo ele nas mãozinhas dela. Tá dando pra ver? Centralizo ele nas mãozinhas dela. Aí, coloco uma fita crepe aqui, levanto e coloco o papel, o carbono e risco, certo? Eu gosto de fazer isso também, só que nessa eu vou fazer de outra forma. Olha, nele eu vou fazer com o pinta-bolinhas, o faça-bolinhas, enfim, tá? Então, eu vou fazer com a tinta Siena Natural. Eu vou pegar uma bolinha de número 6 e vou fazer aquela bolinha grande do terço. Depois eu vou pegar a bolinha de número 1 e vou fazer as outras continhas, ó. 1, 2, 3, certo? Vou fazendo. Aí eu não faço as 10 não, né? Eu faço umas 5 de cada lado, tá? Mais ou menos isso. Aí fiz, aí eu venho com a bolinha de número 6 de novo. Não, vou com a de número 5 para não ficar tão grande. A de número 5 de novo e coloco. Tá vendo? Aí eu volto pra bolinha de número 1 e venho aqui, ó. Aqui na roupinha dela não vai dar pra ver muito, mas não tem importância. E completa até aqui. Certo? Que aqui também não vai dar pra ver muito, enfim. Aí daqui pra cá tem mais 3 bolinhas, que são as Ave Marias, né? Antes de chegar na cruz. Então, tem mais 3, ó. Então, coloco as 3. E aqui tem outra bolinha grande. Então, eu venho, coloco outra bolinha grande. Certo? E nessa bolinha grande agora, perto da bolinha grande, eu já faço a cruz. Eu puxo aqui a cruz, ó. Certo? Só uma cruz normal. Aí aqui boto uma... Pronto, eu já fiz a cruz. Você pode fazer os biquinhos dela, se você quiser, enfim. Às vezes eu não gosto de fazer muito não, mas... Então é isso. Quando secar, eu venho e coloco só uma esquinha do branco. Coloco uma esquinha do branco, porque aqui não vai pegar, ó. Eu coloco uma esquinha do branco só pra dar uma clareadazinha, uma luz, uma coisa, entendeu? Então é desse jeito que eu faço o terço. Tá certo? Então, gente, aqui já tá finalizado. Eu vou com esses pincéis, ó, que são, parece uma vassourinha, né? Enfim, eu peguei o amarelo ouro, tirei o excesso e eu vou fazer raios nela, ó.
tira bem o excesso, tá? Se for possível, limpa no pano, tá? E eu vou fazer raios nela, só que eu vou fazer, ó, nessa direção assim, certo? Então, mais ou menos daqui, eu vou puxar, ó, botar aqui, puxar pra cá, ó, fazer raios, certo? Não tem importância se passar pra lá, porque você sabe que lá vai entrar o, como é que eu posso dizer? Aquela paradinha do tecido, né, que eu coloquei, tá bom? Lembrando, gente, que essa é a nossa quarta santinha que eu estou aqui finalizando. Nossa segunda de 4, tá? Serão 4. Então, eu espero que vocês tenham gostado, estejam gostando, tá bom? E já se inscrevam no canal. Não se esqueçam de compartilhar, gente. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Olha só, tá dando pra ver os raios? Então, eu vou fazendo os raios assim, tira bem o excesso, vou fazendo. Vou colocar um raio aqui também. Ó, eu fiz com o amarelo ouro, agora eu quero fazer com o branco. Com o branco, do mesmo jeito também. Eu venho aqui no meio, ó. No meio, entre os raios amarelo, eu vou colocar os raios branco. Não é pra ficar aquele negócio branco, certo? É só pra dar uma leve transparência, uma leve... Como se tivessem uns raios solares, alguma coisa assim do tipo. Combinado? Depois que eu fiz isso, eu vou fazer nossas nuvens. Eu não vou nem cortar o vídeo, já vou daqui, eu já vou fazer as nuvens. Eu já ensinei no outro vídeo, então vou só iniciar e vocês vão finalizar, tá bom? Com o pincel pata de vaca, eu vou fazer as nuvens. Vou começar daqui, ó, vocês lembram, né? Batidinhas, tá? Ó, batidinhas e puxa um pouco pra baixo. Aí, de novo aqui, ó, batidinhas. Isso aqui é uma nuvem completa, tá? Não tem importância de pegar no manto dela, não. Batidinhas, puxa um pouco pra baixo, em movimentos circulares. Essa aqui eu vou aqui de baixo, dou uma batidinhas aqui, puxa um pouco pra cima. Certo? Agora, eu vou fazer, ó, pelo meio, como eu fiz na outra, ó. Fiz uma nuvem, puxa as batidinhas, ó. Certo? Deixa eu alongar mais essa nuvem, que essa nuvem tá muito curtinha. Em cima mesmo dos raios, não tem problema não. Certo? Fica mais bonito, ó. Botei a nuvem, puxa as batidinhas. Vou colocar aqui também. E vou colocando em lugares aleatórios, tá? Só que eu não vou colocando na filinha. Vê que eu coloquei uma aqui, uma em cima. E entre as duas eu faço um pouco e coloco outra. Aí aqui eu já vou colocar aqui, ó. Eu não vou colocar lá, eu posso colocar aqui em cima, ó. Tá vendo? Puxei um pouco. E aqui, ó. Nesse meio aqui, ó. Certo? E assim você vai, gente. Então, é isso, finalizamos nosso projeto, tá? Agradeço imensamente a quem ficou aqui comigo até o final. Não se esqueça de deixar nos comentários quem será a nossa próxima santinha. Eu ainda estou em dúvida, mas enfim. Vamos lá, tá?